é importante também nesses lugares das palavras, né? Que era nisso que eu ia entrar aqui, ó. Ela, a qual muitas palavras podem contemplar sem nunca a definir, para imaginar histórias possíveis e futuros possíveis, um novo vocabulário para um novo mundo. Com a palavra, doutora Amara Moira, em nome do grupo e da instituição, agradeço muitíssimo a sua presença e abro aqui o debate para a gente conversar na sequência. Também, quem tiver perguntas, pode ir colocando no chat, que assim que a fala da Amara terminar, a gente pode começar esse diálogo. Amara? Feliz demais de estar aqui com vocês. Acho que a gente, por mais que a gente fale a mesma língua, né, até que se prove o contrário, é a mesma língua, embora tenha tantas diferenças, né? Eu lembro, inclusive, quando eu estava em Portugal, eu fiz uma graduação, eu fiz um intercâmbio durante minha graduação de 4 meses no Porto, na Faculdade de Letras, né? Na época eu era medievalista, eu queria ser medievalista, pelo menos, né? Eu estudava as cantigas de escárnio e maldizer, a temática LGBT nas cantigas de escárnio e maldizer, né? Então, toda a questão, né, dessas existências dissidentes ali nessas cantigas, e aí eu lembro de conversas, assim, né, com estudantes estrangeiros que estavam ali também na faculdade, né, e aí eu lembro de um amigo esloveno, né, dizendo que a diferença entre, se não me engano, o tcheco e o esloveno, né, era muito menor do que entre o português brasileiro e o português de Portugal, né, e, no entanto, a gente ainda ficava nesse embate, assim, né, o que diferencia uma língua, o que diferencia uma cultura, né, mas, de alguma forma, são debates que nem sempre são facilmente resolvíveis, né, são debates também que muitas vezes têm um fundo mais político do que de fato linguístico, né, mas de qualquer forma tem muitos pontos em comum, muitas coisas que a gente tem que analisar. Então, acho que uma primeira coisa, né, eu costumo me apresentar como travesti, né, e recentemente eu escrevi um texto, né, sobre as autobiografias de mulheres trans portuguesas, né, e uma coisa interessante assim que se coloca justamente nesses textos é uma rejeição muito grande à palavra travesti, né? Eu lembro na autobiografia da Lara Crespo, né, ela fala: eu não sou travesti, as brasileiras que se colocam como travesti, ela não faz nenhum sentido essa palavra, né? Porque a questão não é o sentido etimológico, não é o sentido do dicionário, como é que essa palavra ganhou vida, né? Então, quando a gente pensa na história do Brasil, a gente vai se dar conta que ali nos anos 50, 60, a palavra travesti, que remetia diretamente a esse universo das festas da fantasia, das apresentações teatrais em que uma pessoa, né, se vestia ou se apresentava como se fosse de outro gênero, a gente foi vendo, né, muito marcadamente ali acontece essa passagem, né, de que uma palavra que sai desse universo e começa e assumir outros sentidos, né? Um grupo começa a se identificar a partir dessa palavra e reivindica essa palavra como identidade. Então, quando a gente fala de travesti, não é a travesti da psiquiatria, né, da medicina, que tentou diferenciar travestis e transexuais, então uma que teria aversão ao genital com que nasceu e a outra que lida bem com o genital com que nasceu. Não, não é essa travesti. A travesti brasileira, a travesti sul-americana é outra travesti, né? É um outro modelo de travesti que não cabe dentro dessas tentativas de classificação, de padronização, né, que a medicina promoveu e que ainda hoje pesa bastante, né, na maneira como a gente transita pelos espaços, né, como a gente é vista, né? Então aqui é outra coisa, né? Bom, então eu me coloco como travesti pensando essa palavra a partir do contexto brasileiro, né? A gente, né, inclusive, meu texto, meus
os textos que eu escrevi como escritora, né, eles estão começando a ser traduzidos para outros idiomas, é sempre uma questão, como é que se traduz a palavra travesti? Né? A gente vai traduzir como trans woman, vai colocar travesti em itálico, com i, né? Então, como é que se traduz, inclusive, para o francês, que é de onde essa palavra veio para o português brasileiro? Né? Então, ano passado, né, um amigo que mora na França, ele traduziu o meu monólogo, um monólogo que eu estou escrevendo, em que uma travesti começa a contar de forma toda doida a sua história, né? E aí a gente se deu conta desse problema, né? Que a palavra travesti em francês é uma palavra masculina, mas no Brasil, recentemente, ela se torna uma palavra feminina. Então, como é que a gente devolve essa palavra para a França, né? Marcando que agora o seu gênero é feminino, né? Então, são uns tilts de linguagem muito interessantes e que são muito reveladores né, de transformações que essa palavra foi assumindo nos novos contextos em que ela circula. Bom, né, quero só me apresentar rapidamente antes, né? Então, eu sou, como a Duda falou, sou autora, sou escritora, né? Publiquei esse livro em 2016, E Se Eu Fosse Puta. Na primeira edição era E Se Eu Fosse Puta, mas aí as livrarias não queriam vender um livro com a palavra puta na capa, fizeram pressão na editora, a partir da segunda edição, a gente fez uma mudança, colocou um R em cima da letra T e virou E Se Eu Fosse Pura, agora o título oficial, mas dá para ler ainda as duas palavras, né? O nosso jeito de brincar com a censura e é, driblar a censura, né? Então, ali eu falo sobre minhas experiências como trabalhadora sexual, né? Era um blog onde eu escrevia sobre essas experiências, e aí depois de 2 anos de escrever nesse blog, uma editora me procurou, uma editora alternativa, pequena, né? E me lançaram, e foi um... chamou bastante atenção. Assim. Não virei best-seller, não sou uma Paulo Coelho da vida, mas é um livro que circulou bastante, é um livro que tem sido é, tem sido referência nos debates LGBTs, especificamente trans, de trabalhadoras sexuais também, aqui no Brasil. Né? Então, esse trabalho é um trabalho que fica ali na fronteira entre a autobiografia e a literatura, porque eu tenho formação literária, né? Eu sempre quis ser uma escritora, então também eu não consigo simplesmente tratar a escrita, né, como algo de só um jorrar, né? Eu gosto de pensar a escrita como uma experiência, né, estética também, né? Então, ali eu trago essas minhas experiências como trabalhadora sexual, mas junto também trago toda uma reflexão sobre linguagem, né, sobre a vida que nos é possível, né, sobre como é que a gente vai deturpando, pervertendo, transformando o português, né? Então a gente vai dando para o português uma cara toda diferente, né? E acho que o lugar onde eu fiz essa reflexão sobre linguagem de forma mais contundente, aí é no meu livretinho que eu publiquei na metade do ano passado, que é NECA, mais 20 poemetos travessos. Aqui a gente tem, né, meu monólogo em Bajubá. Vocês sabem o que é Bajubá? Todo mundo aí em Portugal já é fluente em Bajubá. Não, Bajubá é justamente a língua que se forjou na cultura travesti, na cultura de rua aqui no Brasil, né? Que ainda hoje, travestis do Brasil inteiro, travestis que estão no exterior, inclusive, conhecem e usam cotidianamente, né, esse jeito de se comunicar, uma língua de segurança, uma língua que se forjou como uma língua de segurança, então uma forma de podermos nos comunicar sem que quem seja de fora da comunidade entenda, sem que quem não faça parte dela entenda. Uma língua que, a princípio, né, se valeu de termos do Yorubá utilizados nas religiões de terreiro, nas religiões de matriz africana aqui no Brasil, né, religiões que aceitavam, lidavam de forma mais tranquila com a presença travesti, com a presença LGBT de forma mais ampla, mas com a presença, sobretudo, desse grupo que, na maior parte das vezes, não consegue disfarçar o seu pertencimento à sigla LGBTQIA+, ou qualquer, não sei qual a sigla que vocês usam em Portugal, mas a ideia é justamente, né, que existem sujeitos que conseguem disfarçar o seu pertencimento à sigla, né, então ficam, né, dentro não isso não tem um julgamento de valor,
né? Mas é isso, né? Nem sempre dá para você perceber que uma pessoa é gay só de olhar para ela, lésbica só de olhar para ela, bissexual só por olhar para ela, mas travesti é algo que a gente costuma identificar de cara, então essa figura está muito mais visada, né, do que quem consegue de alguma maneira disfarçar no cotidiano, né, o seu pertencimento à sigla, né? Então, e isso fez com que fosse necessário forjar uma língua de segurança, né? E aí é interessante, né, pensar que essa língua de segurança foi se valer justamente de termos do Yorubá, né, que era utilizado nas religiões de matriz africana, como uma forma de resistir à aculturação que o projeto colonial, escravocrata, promoveu em cima de pessoas africanas traficadas, né, e escravizadas no Brasil. Então, uma maneira de resistirem a esse processo de escravidão, de aculturação que a escravidão promoveu, foi justamente tentando manter vivas a sua cultura, a sua língua, nesses rituais religiosos, né? E essas palavras, né, que durante tanto tempo circularam ali fortemente, né, de repente elas começaram também a ir parar na boca de travestis que foram forjar um jeito de se comunicar sem que fossem entendidas por quem é de fora, né? Então, é um movimento interessante isso, né? Porque essa é uma língua que, de alguma forma, fala da história do Brasil, né? Essa é uma língua que nos ajuda a entender dessa... Ellen, acho que tem umas pessoas na waiting room aqui, né? E, bom, então, a palavra Bajubá ou Pajubá, como é uma língua oral, né, uma língua que tem pouco registro escrito, né, então tem variações gigantescas, né, de grafia, de forma de falar, né, as palavras elas vão adquirindo formas muito inesperadas, inclusive, né, e é uma palavra que significa no Yorubá originalmente segredo. Então, as primeiras travestis que falaram umas para as outras, vamos falar em Pajubá, elas estavam falando, vamos falar em segredo. Aos poucos foi se perdendo o sentido de que essa palavra significava segredo, e isso foi se transformando no nome desse jeito de se comunicar. Um jeito que as travestis que estão na Espanha, na Itália, na França, em Portugal, né, todas elas conhecem, né, e um jeito de falar que, então, parte desse Yorubá, mas ele junto vai pegando palavras de idiomas de países onde há uma presença de travestis brasileiras muito grande, né, como esses países europeus, e então elas vivem profundamente essas realidades desses países, trazem essas palavras para dentro do Pajubá, palavras desses idiomas para dentro do Pajubá, né, e vão criando todo um caldeirão linguístico, né, que como última consequência, também devora o próprio português, né? Então, o português, né, que é falado no Bajubá, foi um português também profundamente transformado, né, redimensionado, né, e ressignificado, né? Até em algum momento eu gostaria de ler o trechinho inicial do monólogo. Essa é a versão curta do monólogo, né? Mas eu estou trabalhando numa versão, numa ampliação, eu vou entregar para a editora até o final desse ano, né, e aí vai ser publicado ano que vem por uma grande editora brasileira, né, e vai ser um livrão de umas 200 páginas, né, e que, na minha cabeça, vai ser uma espécie, um mix inesperado de Grande Sertão Veredas e 120 Dias de Sodoma, né? Então, ou seja, eu vou criar... É uma travesti contando a sua história, todas as coisas que ela viveu de forma inusitada, né? E tudo que os clientes pediram, que ela se permitiu viver, a história da infância numa cidade rural do interior do Brasil, aí as experiências nas grandes capitais, a experiência na Europa. Então, essa figura que transitou, né, que atravessou o Oceano Atlântico, né, que viveu inúmeras coisas e traz dentro dessa linguagem, desse monólogo, de uma forma toda caótica, né, ela vai contando, não sei se vocês conhecem o Grande Sertão Veredas, mas é uma obra super importante aqui no Brasil, e uma obra muito gay, inclusive, né, acho que não é à toa também que eu gosto de pensar o Grande Sertão como inspiração do meu projeto de escrita, né, porque justamente é uma obra profundamente homoerótica, né, então, e que tem um personagem que
hoje, 60 anos depois da publicação dessa porcaria, a gente está começando a se dar conta que é uma personagem transmasculina, né? Então, é isso, 60 anos de leitura da obra, né, e trataram um dos personagens centrais dessa obra como uma mulher travestida de homem, uma mulher fantasiada de homem, embora ao longo das 600 páginas do livro essa pessoa exista exclusivamente como homem. Ou seja, nada autorizaria a gente a pensar essa figura como uma mulher travestida de homem, né? Colocá-la nesses termos é justamente pensar, né, que essa maneira com que esse personagem se apresenta é uma farsa, né, é uma mentira, é um engano, né? E isso só faz sentido se a gente assumir a princípio, né, a perspectiva cisgênera, né, para tentar como a perspectiva de leitura dessa obra. Então, 60 anos depois, a gente está começando a redescobrir essa obra por uma outra perspectiva, e tem isso tem muito a ver com os espaços que pessoas trans têm assumido atualmente. Acho que minha imagem está tá travando um pouquinho, né? Mas o som está indo perfeitamente? Tá tudo ótimo, Amara, imagem e som, para mim, pelo menos. Perfeito. Tá. Meu computador está meio caótico aqui. Bom, então é isso. Eu vou começar então uma apresentação. Acho que eu vou estou percebendo que eu vou até acho que o tempo não vai dar muito o que eu tinha imaginado. Apareceu aí para vocês? Está aparecendo já? Sim, tá aparecendo. Bom, em relação ao tempo, vai que vai. Então, eu preparei um monte de slides aqui pensando um pouco sobre esse tema, né, da história, né, do Brasil por um prisma LGBTQIA+, né, um pouco falando, né, de como é que a gente pode reler essa história. Assim como a gente pode hoje reler o Grande Sertão Veredas por esse prisma, a gente pode também reler a própria história do Brasil. Muitas coisas, elas vêm para o primeiro plano, né, quando a gente passa por aí. E é um pouco do que eu quero dividir com vocês, essa pesquisa que eu venho fazendo, né, mostrando que aqui já foi espaço, né, a cara que se construiu, né, que a imagem que temos do Brasil, mesmo aqui no Brasil, né, do nosso passado colonial, não é tão heterocis normativa quanto a gente imagina. A gente pode imaginar grandes rupturas com esse modelo ao longo desses 500 anos de história oficial, né? E acho que um dos pontos centrais, iniciais, assim, que eu gosto sempre de trazer, é essa carta, né, do jesuíta Pero Correia, né, que está nesse livro Cartas Avulsas, né, e em determinado momento ele vai comparar os Brasis, né, as populações nativas daqui, com os mouros, né, sobretudo no quesito do pecado contra a natureza, né, e vai falar uma frase muito significativa, né? E o pecado contra a natureza, que dizem ser lá muito comum, o mesmo é nesta terra. Essa é uma carta de 1551. Né? O mesmo é nesta terra, de maneira que há cá muitas mulheres que, assim nas armas como em todas as outras coisas, seguem ofício de homens e têm outras mulheres com quem são casadas. Então essa frase já por si só é muito significativa, né? Vai colocar, né, que entre os povos que eles estavam descobrindo, entre as culturas que estavam descobrindo nesses primeiros contatos, né, existiam outras maneiras de organização de gênero, outras maneiras de vivência de gênero nesse território. Né? E aqui, então, ele registra, né, pelo Correio, registra mulheres, né, que em todos os ofícios possíveis seguiam, né, se apresentavam como homens. Né? E, é, bom, né, e não só isso, né, elas têm outras mulheres com quem são casadas. Né? Então, a gente vai percebendo que, né, a maneira como, então, talvez a palavra não fosse casamento, né, a gente tem aqui não um registro de primeira mão de figuras que eram oriundas dessas culturas, né, a gente vai ter aqui o registro desse colonizador, o registro dessas figuras que vieram aqui, estavam observando, né, e observando a partir das suas próprias lentes, né, essas novas organizações sociais. Né? Só que a frase que mais me interessa é a frase seguinte, né? Porque na frase seguinte ele vai dizer justamente que a maior injúria que eles podem fazer é chamá-las mulheres. Né? E acho que isso aqui é crucial, né? Porque
está dizendo que essas figuras não se identificam a partir da palavra mulher, né? A gente pode até estar em dúvida se é o mulher do português ou cunhã do tupi, por exemplo. A gente não saberia dizer, porque não tem o registro, né, o relato da própria pessoa, o relato da própria cultura, mas a gente tem, né, a insinuação, a marcação direta de que essas figuras não se identificavam a partir da palavra mulher, e, no entanto, é a partir da palavra mulher que elas estão sendo identificadas. Então, percebam isso. Ele está nos dizendo, né, não, essas figuras não se identificam a partir da palavra mulher, mas eu vou chamá-las de mulheres, né, porque mulher é a palavra que diz a verdade sobre a sua existência, né? Então, tem algo assim, de muito revelador, assim, de algo, ao mesmo tempo que a gente está aqui diante de uma observação de uma dada cultura, mas também de uma imposição de uma cultura sobre outra, uma imposição de uma perspectiva, né? Qual que é a perspectiva que vai ser a definitiva, a final, né? E é interessante pensar que em grandes estudos sobre, né, essa presença LGBTQIA+, na história do Brasil, muitas vezes essa frase citada, mas é citada apenas até a parte do mulheres com quem são casadas. Essa frase, a maior injúria que eles podem fazer é chamá-las mulheres, não consta, né? Porque justamente, né, muitas dessas tentativas de historiar, né, a existência dissidente no Brasil foram feitas a partir ainda do modelo cisgênero, né? E aí o modelo cisgênero muitas vezes não dá conta de perceber, né, que essa segunda frase talvez seja ainda mais perturbadora do que a anterior, né? Aqui a gente não está diante apenas de uma experiência dissidente de sexualidade, mas de uma experiência dissidente de gênero também, né? E o final é divertidíssimo, né? Que é justamente em tal parte lhe eu poderá dizer alguma pessoa que correrá risco de lhe tirarem as flechadas. Então, se você insistir em chamar essa figura de mulher, você pode correr o risco de levar uma flechada na cara. Então, houve já no Brasil, né, um momento em que, se você ficasse errando o gênero de pessoas trans, o que hoje a gente chamaria de trans, você poderia levar uma flechada na cara, né? Então, muito interessante pensar que essa já foi uma realidade desse território, né? E percebam também, né, que hoje a gente chama existências LGBTQIA+, de dissidentes, mas, de acordo com esse registro, não temos nenhum indício de que isso era uma experiência dissidente nessa cultura. Então, aqui estamos diante de uma existência que não era, estava perfeitamente dentro das normas dessa cultura, né? E é o que a gente vê também nesse outro trecho também de um relato, né, desses primeiros cronistas, né, do Brasil colonial, né, que é o Pero Magalhães de Gandavo, né? Então, 1570 e poucos, esse texto, e aqui ele vai justamente dizer, né, algumas índias há também entre eles que determinam de ser castas, as quais não conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem o consentirão, ainda que por isso as matem, né? Então, ou seja, a questão da castidade, né, castidade que está relacionada com não ter conjunção sexual com homens, né, com pênis, vagina, né? Então, não conhecer aqui no sentido bíblico, né, do conhecer sexual. Então, não conhecem homem algum de nenhuma qualidade, nem o consentirão, ainda que por isso as matem. Então, figuras que preferem morrer a ter qualquer tipo de contato sexual, né, de intimidade sexual com homens. Estas deixam todo o exercício de mulheres e imitam os homens e seguem seus ofícios como se não fossem fêmeas, né? A ideia muito interessante, né, de pensar que essa existência é sempre como uma imitação. Então, elas imitam os homens, elas não são homens, né? Elas agem, né, elas seguem ofícios como se não fossem fêmeas, né? Instituindo ali uma relação entre o corpo, a biologia, né, e as atividades que elas exercem no seu cotidiano, né? Então, ou seja, elas são a prova viva de que não existe essa conexão entre o que um corpo que nasceu com vagina pode fazer ou é capaz de fazer. Elas estão mostrando que corpos que nasceram com vagina podem fazer inúmeras coisas, mas eles insistem nisso. Essa é a ótica a partir da qual ele consegue ver o mundo, né? Então ele está aqui mostrando o seu assombro diante dessas figuras. Trazem os cabelos cortados da mesma maneira que os machos e vão à guerra com seus arcos e flechas e a caça perseverando sempre na companhia dos homens. E cada uma tem mulher que a serve
com quem diz que é casada, né? E aí perceba a diferença entre o Pero Correia e o Pero Magalhães de Gandavo, né? Que lá dizia, tem mulher com quem é casada e aqui com quem diz que é casada. Então, mais uma instância de deslegitimação dessa relação entre figuras que possuem o mesmo genital, né? Mas que não são identificadas da mesma forma, né? Não são duas mulheres se relacionando, né? A gente não tem noção, inclusive, se essa figura, né, ela se identifica como um homem, com um outro tipo de homem, com uma terceira categoria. A gente tem somente esse registro externo, né? Nos foi dito lá pelo Correia que essas figuras não se identificam a partir da palavra mulher, que essa é a maior injúria que eles podem fazer. Então não é pouco, é a maior injúria que eles podem fazer, mas a gente não sabe qual é o termo que usam para se identificar a si próprios. Então, e assim se comunicam e conversam como marido e mulher. Então, ela tem uma mulher com quem serve, com quem diz que é casada, se comunica e conversa com marido e mulher, mas a questão da castidade, né? Porque a questão da castidade tem a ver justamente com penetração, né, com pênis vagina. Então, se não tem pênis vagina, ela é casta, né? Então, toda a forma da a colonização, né, da nossa sexualidade, das nossas compreensões de sexualidade, de gênero, muito evidente também nesse trecho. Aqui um outro trechinho também desse momento inicial, né, do Gabriel Soares de Souza, o Tratado Descritivo do Brasil. É importante mencionar que esses textos iniciais, eles muitas vezes foram escritos ali nesses primeiros 100 anos de colonização, mas muitas vezes eles, a boa parte deles foram simplesmente desapareceram, né, e foram redescobertos a partir do século XVIII, XIX, dentro justamente desse momento, né, começo ali do processo de independência do Brasil, né, o desejo de conhecer, de pensar a história desse território, a história dessa cultura, dessa sociedade. Então, começa a existir um desejo de conhecer esses textos iniciais que foram falando sobre esses primeiros choques culturais, esses primeiros registros, né, do que existiu por aqui. Então, ou seja, é algo que foi escrito nesses primeiros momentos, mas demorou bastante tempo para virem à tona, né? E vieram à tona e essa parte da sexualidade, do que era entendido como dissidência sexual de gênero, foi meio que sublimada, assim, né? Foi meio que apagada, né? Mesmo, né, pelos movimentos literários que quiseram se inspirar nesses textos originais, né? Então, quando a gente pensa o romantismo e no beber nessa fonte, né? Então, como um equivalente do medievalismo, né, romântico europeu, né, foi se beber nessa fonte, mas apagando de forma direta, né, toda e qualquer menção a dissidências sexuais e de gênero, né? O modernismo também, que está agora, né, a Semana de Arte Moderna, que é um marco da história literária brasileira, né, que está completando esse ano 100 anos, também fez a mesma coisa, assim, né? Foi lá beber, né, se inspirar, mas apagando de forma muito marcante qualquer experiência de dissidência sexual e de gênero. E aqui vai falar também dos tupis, né, tupinambás, né, falando sobre o fato de serem tão luxuriosos, que não há pecado de luxúria que não cometam, traz registros muito curiosos, assim, de práticas que faziam, que a gente pode até pensar como práticas BDSM hoje em dia, assim, é muito interessante, né? Ele vai registrar, né, então que essas figuras tinham uma prática de colocar um animal peçonhento no pênis, que aquilo doía, fazia com que ficassem sentindo dores por 6 meses, mas deixava o pênis gigantesco, um período enorme de tempo, né, e que então como uma prática inusitada, assim, né, sexual, mas no final vai falar que não contentes estes selvagens de andarem tão encarniçados neste pecado naturalmente cometido. A ideia de naturalmente cometida no vaso apropriado, ou seja, na vagina como vaso apropriado para se cometer o pecado da luxúria, né?
são muito afeiçoados ao pecado nefando, ao pecado do qual não se pode falar, entre os quais se não tem por afronta, do que eles não têm que eles não entendem como afronta. E o que serve de macho se tem por valente, contam esta bestialidade por proeza, e nas suas aldeias pelo sertão, há alguns que têm tenda pública, a quantos os querem como mulheres públicas. Né? Então, também uma questão interessante pensar o quanto a gente vai ver atravessamentos, né, de gênero e sexualidade, né, o quanto a prática sexual do indivíduo acaba, de alguma maneira, também informando sobre o seu gênero. Né? Então, você se coloca como o macho, o que serve de macho e o que serve de fêmea, né? E isso afeta, né, a ponto de, né, essas figuras serem colocadas como mulheres públicas sem que a gente saiba se identificavam de fato com essa identidade, né, com a identidade de mulheres, de cunhãs, né, ou se simplesmente gostavam de ser passivas e tudo mais, né, e tá tudo bem. Né? Então, ou seja, a partir da perspectiva desse colonizador, né, o gênero dessa figura mudava dependendo da prática que assumiam, né, e a gente não tem um registro que a gente tenha a condição de entender se isso de fato se verificava na própria maneira como esses indivíduos se entendiam. Será que se entendiam como mudando de gênero em função da prática sexual que exerciam? Né? Então, são questões. A gente não tem acesso ao registro de fato. A gente tem acesso apenas ao olhar desse colonizador. Né? E, bom, né, acho que também uma outra fonte interessantíssima para a gente ir fuçar, né, sobre essas existências, né, dissidentes é justamente, né, o Santo Ofício, né, o Tribunal da Santa Inquisição, né, que veio algumas vezes aqui para o Brasil. Temos já publicações, aqui acho que dá para encontrar o PDF dessas Confissões da Bahia, né, que foi a primeira visitação do Santo Ofício, né, em 1591, 92, e a gente tem uma outra cara de Brasil a partir desse texto. Né? É um texto que é muito... Quando a gente entende como é que essas confissões foram produzidas, né, é muito perverso. Né? Então, existia ali uma questão de... Né, aqui eu trouxe, né, o texto concedendo graça, né, concedendo perdão para quem confessasse os seus pecados. Então, tinha 30 dias para você ir até o visitador, né, esse representante do Santo Ofício, né, e você confessar os seus pecados, isso sendo registrado, né, por um escrivão, né, da forma como você trouxesse. Né? Então, ou seja, a pessoa ia, dizia tudo que ela fez, né, isso ficava registrado. Né? E se você esquecesse ou omitisse alguma questão, né, e você fosse acusado depois disso por outra pessoa e se provasse a sua culpa, né, o que aconteceria é que você seria punido, né, pelo que você não confessou. Então, era uma questão delicada, sabe? Ou você desembestava a falar tudo que você tinha de considerado mais podre na época, ou você corria o risco de alguém te denunciar e você acabar sendo condenado depois em função disso. Né? E aí a gente vai ter justamente alguns relatos muito interessantes, né? Que, pensando nesse contexto em que estão sendo produzidos, muito doídos também, né? Imaginar, né, como é que, né, é isso, você contar isso tudo assim, de forma tão descarada para alguma figura, né? A gente vai ter, por exemplo, a primeira dessas confissões do vigário Frutuoso Álvares, né? E aí ele vai justamente dizer, né, que, e confessando-se disse que de 15 anos a esta parte que está nesta capitania da Baía de Todos os Santos, né, atual do Salvador ali, Bahia, né, cometeu a torpeza dos tocamentos desonestos com algumas 40 pessoas, pouco mais ou menos, abraçando, beijando, a saber. E assim também teve congresso por diante, ajuntando os membros desonestos, um com outro, sem haver poluição, né, ejaculação, com um mancebo castelhano que chamam Medina, de idade de 18 anos, morador que era da Ilha da Maré, sendo feitor do mestre de capela, né,
E por outra vez com este mesmo teve abraços e beijos e tocamentos nos rostos, e isto com este castelhano foi há 3 ou 4 anos. E assim também com outros muitos moços e mancebos, que não conhece nem sabe os nomes, nem onde ora estejam, teve tocamentos desonestos e torpes em suas naturas, e abraçando e beijando, e tendo ajuntamentos por diante, e dormindo com alguns algumas vezes na cama, e tendo cometimentos alguns pelo vaso traseiro, com alguns deles sendo ele o agente, e consentindo que eles o cometessem a ele no seu vaso traseiro, sendo ele o paciente. Então, agente e paciente eram os termos na época do ativo e passivo, né? Pelo no Brasil, esses são os termos que ainda hoje se usa, né? Que são muito limitadores também da experiência sexual. A gente ainda segue pensando a experiência sexual dividida entre ativo e passivo, e na época era agente e paciente, e pondo em cima de si os moços, e lançando também os moços com a barriga para baixo, pondo-se ele, confessante, em cima deles, cometendo com seu membro os vasos traseiros deles, e fazendo da sua parte por efetuar, posto que, ainda que, nunca efetuou o pecado da sodomia penetrando. Então, ele tentava até ali, né, ser a parte ativa, né, agente, mas ele nunca conseguiu, de fato, né, penetrar, né, nunca deu conta de penetrar. E assim também lhe aconteceu isto com outros muitos moços e mancebos a que não sabe os nomes, nem onde estão, nem suas confrontações que acaso iam ter com ele. Né? E declarou que na visitação que fez o provisor o ano passado, houve quem foi denunciar dele acusando desta matéria, e que não se procedeu contra ele por não haver prova bastante. E sendo perguntado, respondeu que nenhuma pessoa lhe viu cometer as ditas culpas de que se confessa. E perguntando se dizia ele a essas pessoas com quem pecava que cometer aquelas torpezas não era pecado, respondeu que não, mas que alguns deles entendiam ser pecado, e alguns, por serem pequenos, o não entenderiam, mas que ele, confessante, sabe muito bem quão grandes pecados sejam estes que tem cometido, e deles está muito arrependido e pede perdão, e do costume disse nada. Aqui acho que é muito interessante perceber, né, que dentro, né, de todo esse universo, né, dessa moralidade, esse modelo de moral, né, de comportamento sexual entendido como adequado, né, que isso acabava muitas vezes colocando na reta, né, justamente figuras. Percebe que ele está falando sobre alguns serem muito pequenos. Então, está falando aqui de crianças e adolescentes, né, que muitas vezes entravam, se tornavam alvo dessas figuras, né, porque justamente dentro de um espaço onde não se pode, né, exercer sexualidades nesses termos, né, muitas vezes essas figuras que estão mais vulneráveis, as figuras que não conseguem se defender, ou que vão acabar se tornando alvo, né, de predadores sexuais em função dessas interdições sexuais. Assim, dá para a gente perceber isso ao longo da história, né? A gente vai perceber, por exemplo, em outras confissões também, né, que vai ter, né, menção a isso, né? Então, figuras que eram, então, esse cônego, né? Então, confessando, se diz que haverá 7 anos, pouco mais ou menos, uma noite nessa cidade, levou à sua casa uma moça, uma maluca, né, que então seria de idade de 6 ou 7 anos, que andava de noite vendendo peixe pela rua, escrava cativa de Ana Carneira, mulher do mundo, moradora nessa cidade da rua de Bastião de Faria, a qual moça não sabe o nome, e depois de ele cear e se encher de vinho, cuidando que corrompia a dita moça pelo vaso natural, a penetrou pelo vaso traseiro, e nele teve penetração sem poluição, e tanto que sentiu que era pelo traseiro, se afastou e tirou dela. Isso lhe aconteceu uma vez por seu desatento, como o dito tem. Então, a questão da sodomia não era questão apenas de 2 homens ou 2 mulheres transarem, né? Era justamente usar o vaso traseiro, né, para fins sexuais, né? E aqui no caso está falando de uma criança de 6 ou 7 anos, que ele está dizendo, eu achei que eu estava corrompendo ela pelo vaso natural, mas sem querer entrou pelo vaso traseiro. Então, ou seja, é tudo muito absurdo. Assim, né? Quando a gente olha a partir da perspectiva de hoje, né, isso tem a ver com o fato de ser uma criança, o fato de ser uma figura em condição de escravidão, né, uma figura, né, que completamente à mercê de todo tipo de violência, né, então,
que a gente pode pensar nesse momento, né? Várias das confissões, eu estou mostrando aqui algumas para vocês, mas se vocês forem ler todas, vocês vão ver que, tipo assim, uma quantidade gigantesca delas vão falar sobre práticas dissidentes de sexualidade e gênero, né? E essa daqui é uma das mais interessantes, porque vai falar de uma mulher, né, que tinha experiências sexuais com outras mulheres, né? Então, vai falar justamente, né, que ela estando com uma outra moça, né, quando tinha 13 ou 14 anos, né, estando assim ambas sós em casa, fecharam a porta por dentro e se deitaram sobre uma cama e tiveram ambas o nefando ajuntamento carnal, deitando-se a dita Francisca de costas e ela confessante de barriga em cima dela e ajuntando seus vasos sem haver outro nenhum instrumento penetrante mais que somente seus vasos, um com o outro. Assim se estiveram deleitando por espaço de um quarto de hora. E o dito pecado fizeram ambas, aquela vez somente, e sabiam muito bem ser aquele pecado grande em ofensa de Deus. E lembra-lhe que a mãe da dita moça se chamava Saboeira e declarou que não lhe lembra bem qual delas foi a que se pôs de cima e qual de baixo, ou se ambas revezadamente o fizeram. Isso aqui é muito bonito, inclusive. Quer dizer, é bonito e triste ao mesmo tempo. É terrível e bonito ao mesmo tempo. Porque é um registro sobre experimentações e descobertas, né, entre duas adolescentes ali que estão vivendo práticas consideradas pecaminosas e terríveis aos olhos de Deus, mas estão descobrindo seus corpos, né, e aí ela não sabe se ela ficou de cima ou de baixo, se as duas ficaram revezando a posição, né, porque também tem uma questão importante, né, de quando você se coloca quem é por cima, né? Por cima é a posição masculina, por baixo é a posição da mulher, né? E no final também é muito revelador sobre como existe um submundo de experimentações, né? Que muitas vezes está longe da capacidade de vigilância ou dos registros oficiais, né? E outro sim disse que no mesmo porto, na cidade do Porto, no mesmo tempo, ela com outras moças também pequenas, estão aqui falando sobre a infância dela, né, na cidade do Porto, em Portugal, também pequenas e algumas de 12 anos, as quais lhe não lembram nem conhecem diversos tempos e lugares, por diversas vezes, também umas com as outras se deitavam e, ajuntando seus vasos pela dita maneira, se deleitavam. Então, sobre todo um universo, né, fora das expectativas de gênero, as expectativas oficiais, né, de experimentação de gênero e sexualidade, né? E acho que então tem muita coisa para a gente fuçar e conhecer a partir desses registros, né, de períodos tão longevos, né? Aqui eu trago, né, o principal compilado jurídico, né, que serviu de base para maior parte da existência do Brasil colônia, né, que eram as ordenações filipinas, né, da época, né, da União Ibérica. Então a gente vai ter justamente, né, então essas ordenações filipinas elas ficaram como referencial jurídico para o Brasil colônia até a promulgação do Código Criminal do Império em 1830. Né, e a gente vai ter aqui o quê? A gente vai ter um artigo, né, falando sobre a sodomia, né, e aproximando sodomia de sexo com alimárias, com animais, né, e vai dizer que toda pessoa, de qualquer qualidade que seja, que pecado de sodomia, por qualquer maneira cometer, seja queimado e feito per fogo em pó, para que nunca de seu corpo e sepultura possa haver memória. Hoje, né, a gente vive justamente essa experiência de tentar recuperar a memória dessas existências, né? Essas existências que foram queimadas, que foram apagadas dos registros oficiais, e vai ver aqui justamente que isso era justamente a prática, né, institucional, assim, tentar apagar qualquer registro dessas figuras, da existência dessas figuras, né, queimando inclusive seus corpos. Mas não era apenas isso que acontecia. A gente vai ter justamente, e todos os seus bens sejam confiscados para a coroa de nossos reinos, posto que tenha descendentes. Né? Então, ou seja, a punição não recairia apenas sobre o corpo desse indivíduo, os seus bens seriam apropriados também pelo Estado. Né? Mais para frente, nesse artigo, vai estar dizendo, inclusive, que quem denunciasse ficaria com metade desses bens. Então, ou seja, existe um estímulo à denúncia, né? Porque você poderia se beneficiar economicamente da condenação de um sujeito desses. Né? E se você soubesse e não denunciasse, você também seria punido junto. Né?
E, pelo mesmo caso, seus filhos e netos ficarão inábeis e infames, assim como os daqueles que cometem crime de lesa majestade. Então, atentar contra a vida do monarca, contra a soberania do reino, está sendo colocado no mesmo nível de cometer o crime de sodomia, né? E, então, ou seja, o pior dos crimes que você pode cometer. Isso, por si só, já justificaria que a gente revisitasse a história desse território, a história dessa sociedade, a partir desse prisma LGBTQIA+. Porque os sodomitas, né, são antepassados, né, de LGBTQIA+, e a gente vai justamente, se isso já foi considerada a coisa mais abominável que se poderia cometer, e hoje a gente pode, né, sentir orgulho de ser, a gente pode reivindicar esse orgulho de ser LGBTQIA+, então, é importante que a gente aprenda a olhar essa história a partir desse prisma, percebendo como foi se construindo toda uma cultura, né, que nos ilhava, né? Percebam que aqui a punição não recaía apenas sobre o indivíduo condenado, recaía sobre a sua família também, né? Então, né, seus filhos e netos ficariam também marcados como inábeis e infames aos olhos da lei, né? Os bens desse indivíduo, posto que tenha descendentes, seriam confiscados pelo reino. Se não tiver descendentes, já ia ser confiscado de qualquer jeito, né? Então, o que está dizendo isso, né? Quando a gente, hoje em dia no Brasil ainda é muito comum se escutar coisas do tipo: eu prefiro um filho morto a um filho gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual, trans, né? Então, e de onde vem isso, né? Vem justamente de um momento em que, se você fosse condenado por isso, se se descobrisse isso, né, na sua vida, você não pagaria sozinho por esse crime, sua família também pagaria. Então, uma forma de toda uma cultura, né, de nos tirar das nossas famílias, né? Ainda hoje temos uma luta para a gente poder fazer parte das nossas famílias, né? Ainda hoje é uma prática comum, né, que sejamos expulsos de casa, né, cedo, né, na adolescência, na infância, muitas vezes, né, por termos comportamentos que não se enquadram dentro das normas hegemônicas de gênero e sexualidade. E isso aqui, um pouco das raízes disso, né? Percebam também que também tinha um artigo falando sobre vestir-se com trajes, né, considerados do gênero oposto ao que te atribuíram quando você nasceu, né? Com punições pesadas, com degredo, né, açoitamento público, dependendo da sua condição social, né? Aqui, quando a gente entra já no período do Império, né, da Independência, a gente vai ter o Código Criminal de 1830, com uma mudança que oficialmente deixa-se de considerar práticas sexuais entre adultos como criminosas, então a sodomia sai do âmbito do Código Penal, deixa de ser algo criminalizado, em função muito do iluminismo, né, dos novos debates jurídicos que se faziam, né, nesse século XVIII, começo do século XIX, mas se inventa também um dispositivo que permite, né, continuar perseguindo esses indivíduos que foram expulsos de casa, né? Não expulsos de casa no sentido de que a experiência LGBT, ela não, você não pode fazê-la dentro da sua própria casa. Você não pode falar para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, irmã, né, tio, né, que você é uma figura, né, que tem interesses, desejos que vão nessa direção, né, que você tem vontade de se vestir de outra forma. Isso não pode ser feito dentro desse espaço doméstico, dentro de uma cultura que se acostumou a expulsar esses indivíduos desses espaços. Então, o espaço público é justamente o espaço onde parques, banheiros públicos, são cinemas, né, no século XX, a gente vai ter muito do cinema como um espaço de experimentação sexual, né? E a gente vai ter justamente esse artigo, né, que é um artigo genérico, né, que permite que qualquer coisa que seja considerada evidentemente ofensiva da moral e bons costumes possa ser punida como por essa autoridade policial. Então a gente vai ter justamente, né, a autoridade policial, a justiça, né, condenando indivíduos em função dessas práticas, né? Então, e qualquer coisa, né? Pode ser andar de mãos dadas, pode ser usar uma saia, se você foi atribuído do sexo masculino quando nasceu, né? Pode ser dar um beijo, né? Então,
o que era evidentemente ofensivo da moral, cabia um monte de coisas aqui, né? Aqui a gente vai ter o Código Penal, né, já do Brasil República, então 1890, né, que a gente vai ter novos dispositivos criados para continuar perseguindo essas existências, né? Então a gente vai ter, né, um dispositivo focando na questão da violência carnal, então do estupro, que a gente poderia chamar de estupro, ou de estupro de vulneráveis, né, de violência contra menores de idade. Então, se você pratica, né, sexo com um menor de idade, né, muitos LGBTs foram condenados em função desse dispositivo aqui, desse artigo. E a gente pode pensar que, né, é ok, né, isso perfeitamente razoável, né? No entanto, é de se refletir também o fato de que existe uma dupla moral sexual referente a isso. A gente vai ter, por exemplo, um dos livros mais importantes do nossa segunda geração modernista, né, da geração de 30, o romance regionalista de 30, né, que é O Menino de Engenho, né, que é um livro, né, de 1932, né, em que a gente vai ter a história justamente de um menino dos 8 aos 12 anos de idade que vai contar a sua experiência, né, a sua existência dentro do engenho, né, de cana-de-açúcar do avô, né? Então o avô é uma figura muito rica ainda, né, dos tempos de escravidão, da passagem né, já um texto que está se passando depois da abolição da escravidão, mas a vida de pessoas negras continua muito igual à existência antes da abolição da escravidão. Então a abolição ela aconteceu mais no papel do que na prática. A gente vai ter isso nessa obra sendo descrito. Mas mais do que isso, né? Vai estar descrevendo a formação sexual dessa criança que com 12 anos já tem sífilis, né? Já transou a rodo com muitas mulheres, né? Então, e que é admirado pelos homens adultos por conta de ser uma figura precoce, né? Então, ou seja, esse indivíduo de 12 anos que já tem sífilis e se gaba disso, né? Isso é considerado perfeitamente ok, a ponto de poder contar essa história sem que isso seja um tabu, né? No entanto, né, chama Menino de Engenho o livro. No entanto, né, se a gente pensasse que ele teve todas as experiências sexuais com outros homens, isso poderia motivar a prisão desses outros homens. Percebam a questão do que a gente naturaliza, né, e o que a gente vai condenar, né, e quanto isso tem a ver com expectativas. Oi, Geice, bom dia. Olha, isso aí, até onde eu sei, isso não existe, né? Eu não sei se a coordenadora, que é a Marinette, ela acenou com alguma possibilidade desse tipo. Acho que está fazendo, né, áudio para os alunos. Não sei, não tenho essa informação. Mas, amiga, tem que cortar assim esse como áudio. você, eu entendo que isso, do ponto de vista... Gente, mil desculpas, eu estou tentando achar quem é essa pessoa. Não é possível, né? Mesmo porque pelo que eu estou vendo, tem microfone aberto. A regularização de ações de extensão e a obrigatoriedade dos alunos terem... Pronto. Eu sei de todo mundo. Desculpa, peço desculpas, tranquilo. Viu? Não, tranquilo. E, bom, então tem essa questão da dupla moral sexual para a gente refletir, né? Também vai ter a continuidade, né, dessa questão do ato atentatório ao pudor em lugar público ou frequentado pelo público, né, que permite também uma ampla gama de perseguições e de criminalizações, né, de existências que desafiam os padrões hegemônicos de sexualidade e gênero no espaço público. A gente vai ter o retorno, né, da condenação de figuras que se vestem com roupas atribuídas ao gênero oposto, né? Então disfarçar o sexo tomando trajes impróprios do seu e trazê-los publicamente para enganar, né? E um outro dispositivo que é muito importante da gente entender, porque esse foi o grande dispositivo que vai perseguir, que vai ser responsável pela perseguição às travestis ao longo de boa parte do século XX, não exatamente nessa redação, mas em outras redações, que é a lei da vadiagem. Essa aqui é a primeira
a primeira redação da lei da vadiagem, que é justamente a gente está falando de um Código Penal promulgado 2 anos depois da abolição da escravidão e que criou essa questão da vadiagem como uma forma justamente de seguir perseguindo e punindo a população pobre, né, que oriunda boa parte dela justamente das senzalas e da escravidão. Então, ou seja, o que previa isso? Né? Que se você estiver apto para o trabalho e não tiver um vínculo formal de trabalho, você pode ser preso por isso. Então, isso obrigava essa pessoa pobre, miserável, a aceitar vínculos trabalhistas precários, mal remunerados, como uma forma de não ser preso. Né? E quando a gente pensa justamente em travestis, em figuras que têm a sua existência, o seu pertencimento à sigla LGBT inscrita no corpo de uma forma muito dificilmente disfarçável, né, a gente vai ter justamente uma população que tem muita dificuldade de inserção no mercado formal de trabalho e que, por conta disso, vai ter que se valer, né, de prostituição para conseguir fazer o seu ganha-pão. Né? E aí, justamente, a prostituição, que nunca foi considerada crime oficialmente no Brasil, mas também não era considerada uma ocupação lícita, formal, que, então, a perseguição a LGBTs, a travestis que exerciam trabalho sexual e a gays que exerciam trabalho sexual, michês, né, vai se dar muito em função disso. Já ultrapassei bastante do meu tempo, então eu vou passar rapidinho aqui esses últimos slides, mas aqui são só algumas notícias de jornal ali do final do século XIX, começo do XX, né, falando justamente sobre figuras que não se enquadravam dentro das expectativas de gênero, né, e sexualidade desse momento, né, do século XIX, começo do século XX, né, que acabavam sendo presas por isso, ou motivando algumas matérias de jornal falando sobre essas figuras, né. Uma delas interessantíssima, né, vai falar sobre justamente esse indivíduo que existia como um homem publicamente, aí até ser preso, e quando foi preso ele confessou que era mulher e contou à autoridade as suas aventuras, né, e ele vai falar justamente sobre o tanto de figuras com que ele casou, era um grande Dom Juan, assim, um conquistador, né, que sai seduzindo meninas, né, nesse começo do século XX, né, e o subtítulo justamente queria ser homem, né? Então, interessante, tem muitos relatos, muitos registros em jornais do século XIX e século XX falando sobre isso, né, sobre figuras que não cabiam dentro das atribuições oficiais que receberam quando nasceram e que gostariam de poder existir de outra forma, né? Aqui são duas fontes importantes de conhecimento sobre esse assunto, que eram o Guido Fonseca, foi um dos delegados que mais encarniçadamente perseguiu LGBTs durante a ditadura militar brasileira de 1864 a 1964 e 1985, né? E ele escreveu bastante sobre isso, né? E ele escreveu bastante sobre isso, né? Então, aqui na história da prostituição em São Paulo, o último capítulo é sobre a prostituição que ele chama de masculina, que ele vai dizer que é a grande novidade da prostituição dos nossos tempos e que basicamente fala de travestis. Né? E no Crimes Criminosos e Criminalidade em São Paulo, ele vai ter um capítulo chamado de Sexualidade Criminosa, falando justamente sobre boa parte dela dedicada à dissidência sexual de gênero, né, que hoje a gente poderia designar como LGBTs. Né? Então, eu quero um trechinho do capítulo da prostituição masculina, né, que é muito bonita, que vai falar justamente sobre essa transformação social que fez com que surgisse essa categoria da travesti brasileira, né? Então, vai falar que antes, os mais audaciosos, aqui até a década de 50, os mais audaciosos vestiam-se como mulheres, outros, como vimos, pintavam as faces, os lábios, depilavam as sobrancelhas e deixavam os cabelos compridos. Mesmo assim, a prostituição masculina de então era ainda uma prostituição, por assim dizer, envergonhada. Não tinham os prostitutos a audácia dos atuais. Hoje, não parecem sentir vergonha de sua anormalidade. Assintosamente trajados como mulheres, fazem o trotuar
flutuar pelas ruas, avenidas e praças da cidade, disputando os melhores pontos com as meretrizes e sempre levando vantagem. Então, ou seja, é muito interessante esse registro dessa passagem dos anos 50 para os anos 60, 70, em que essas figuras começam a ocupar o espaço público, agora sem sentir vergonha da sua anormalidade. Isso é muito significativo. Assim. Então, a gente vai ter muita matéria de jornal desses anos 60, né, dessa presença das travestis no cenário urbano nacional a partir da prostituição. Elas vai ser, não à toa nesse século, nessa década, né? Essa é a década em que começaram a se tornar mais conhecidos as tecnologias de transformação corporal. Então, a pílula anticoncepcional, que foi desenvolvida para que mulheres cisgêneras não engravidassem, né, travestis vão rapidamente descobrir que, utilizando esse medicamento, elas conseguiriam desenvolver formas consideradas femininas pela nossa sociedade. Né? Esse vai ser um momento em que também aplicações de silicone industrial e próteses de silicone começam a se tornar mais acessíveis e conhecidas dessa comunidade. Então, começam se antes você não poderia ser uma mulher porque o seu corpo não permitia, agora você consegue transformar esse corpo para que a sociedade obrigatoriamente te veja como uma identidade feminina. Né? Hoje a gente está num outro momento em que a gente está começando a questionar essa necessidade de transformação do corpo. Você pode começar a, talvez, transformar a noção do que é mulher, do feminino, do masculino, não necessariamente ter que transformar o seu corpo para caber dentro desse modelo hegemônico de mulher, ou de feminino, ou de masculino. Né? Mas hoje a gente está podendo fazer isso porque 60, 70 anos atrás, essas figuras fizeram radicalmente transformações corporais para ocupar o espaço público, né, obrigar a sociedade a reconhecê-las, né, como sujeitos, como indivíduos, né, e hoje a gente poder questionar, será que a gente precisa mesmo transformar o corpo para caber dentro de um modelo, de uma identidade de mulher, de uma identidade de homem? Ou será que a gente precisa disputar o nosso reconhecimento a partir dessas duas categorias e não a partir de outras categorias? Mas, de qualquer forma, nesse momento, começam a conseguir viabilizar sua existência a partir do trabalho sexual, do dinheiro do trabalho sexual, e a gente vai ver justamente que o Estado se mobiliza nesse momento para tentar impedir que essas figuras possam existir, né, a partir desse dinheiro. Né? E como é que a gente vai ver isso? Aí aqui justamente tem a ver com a lei da vadiagem. Né? Então, aqui o Guido Fonseca, ele explica como é que a justiça e as forças policiais começam a encarar essa questão. Né? Então, olhem o nível da hipocrisia, né? Ele vai colocar o seguinte: sabemos que nossa legislação penal não faz distinção entre a prostituição masculina e a feminina. Sabemos também que a maioria dos estudiosos consideram a prostituição feminina um mal necessário. Teria ela uma importante função social, qual seja a de preservar a moralidade dos lares, a pureza dos costumes no seio das famílias. Ele está citando grandes juristas aqui, né, desse período. Então, deixando de lado o problema de se concordar ou não com tal afirmativa, resta saber como encarar a prostituição masculina. Será ela também um mal necessário? Né? Percebam que ele começa dizendo que a legislação penal não faz distinção entre a prostituição masculina e a feminina. Né? Mas, na prática, faz. Né? Mas dá para fazer, se fizer uma forcinha. Né? Então, ainda com relação à prostituição feminina, a nossa justiça tem sufragado, determinado no entendimento que nega à prostituta a condição de vadia. Né? Entendem os tribunais que há no mercadejar do corpo, na verdade, uma ocupação infeliz, mas não juridicamente proibida. Pode não ser honesto dentro do ponto de vista moral puro, mas não é ilícito. A profissão indicada com a qual o paciente provê a sua própria subsistência, embora repudiada pela moral, não se caracteriza como ilícito e, portanto, não pode ser considerada vadia. Já com referência ao prostituto, a justiça tem se manifestado de modo diverso. Ainda que não pacífico o entendimento, há casos em que o homossexual que se dedica à prostituição tem sido condenado como vadio. Né? E o que ele vai, em outras, né, em declarações posteriores, revelar também, é que justamente, mesmo que a justiça não considerasse que a questão da vadiagem coubesse a essa travesti que foi encarcerada, né, em função disso, desse flagrante, né,
só de poder prendê-la e mantê-la presa por 10, 15 dias, um mês, né, já era suficiente para endividá-la com seus com cafetão, né, fazer com que ela não conseguisse pagar aluguel, pagar suas contas, né, e aí era uma maneira, fora, né, que quando elas eram presas, existia justamente legislação nesse período permitindo que qualquer travesti, que fosse qualquer pessoa que fosse identificada como travesti na rua, pudesse ser presa para averiguação. Né? Então, nesse estudo que ele escreve, ele fala que em alguns meses do ano de 1876, né, ele prendeu 400 travestis para sindicância, para avaliação, só na cidade no centro de São Paulo. Então, eram presas para averiguação, né? Eram mantidas presas para averiguação, e depois o processo ia para a justiça, iam avaliar se aquilo cabia ou não, mas ela já tinha sido presa, ela já tinha arrebentado a vida dela, todas as práticas de tortura que ela era submetida na prisão, fora a extorsão também, então não tinha ninguém que lutasse por essa categoria. Então você podia simplesmente prendê-la, se apropriar do dinheiro que ela tinha ali no bolso e vida que segue. Era muito lucrativo para a polícia prender travestis para a averiguação. Né? Então, era uma forma de inviabilizar a existência desse grupo, tentar inviabilizar a existência desse grupo, né? e ao mesmo tempo, ganhar uma grana extra com tudo isso ainda. Né? E a nova redação da lei da vadiagem, essa aqui está em vigor ainda hoje, embora não seja mais utilizada dessa forma, né? Mas entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Então, a gente ainda tem, essas partes de baixo já foram revogadas, mas a parte de cima segue ainda válida, mas segue ainda em vigor, né? E eu deixo duas referências aqui que são muito importantes para entender um pouco sobre essa história, né, dessa ocupação LGBT que ia mais no Brasil, né, que é o Devassos no Paraíso, do João Silvério Trevisan, e o James Green, Além do Carnaval, a homossexualidade masculina no Brasil do século XX. Né? Ambas usam a palavra homossexualidade, mas não estão falando apenas de homossexuais, né? Mas eles usam essa palavra porque assumem essa perspectiva cisgênera, né? E a gente vai perceber, inclusive, alguns pontos cegos nos seus estudos em função disso, assim, né? De não perceberem, né, que estão lendo essa história a partir de uma perspectiva cisgênera, ou seja, pensando a dissidência a partir da sexualidade, mas deixando ainda intacto a questão da identidade de gênero. E, bom, agora já extrapolei enormemente o meu tempo, mas espero que tenha valido a pena, espero que tenham gostado, e vamos abrir para umas trocas agora, se der tempo ainda. Mara, muito obrigada, valeu a pena demais extrapolar todo esse tempo, ou não foi tanto tempo assim, na verdade. A gente abriu aqui para inscrições. Quem quiser colocar a pergunta de forma oral, pode. Quem não quiser aparecer ou falar e mandar pelo chat, também pode, eu posso ler. A Manu tem uma pergunta, se quiser colocá-la, por favor, fique à vontade. Ok, boa tarde a todas, todos e todos presentes. Vocês conheciam esses materiais? Esses materiais são conhecidos aí? Então, é isso que eu ia dizer. Muita coisa eu não conhecia. Eu já tinha visto uma parte de um trabalho seu que falava sobre isso, mas eu não tinha visto o material. E foi assim, mesmo muita informação importante, né, que a gente acessou aqui. Acho que está todo mundo alegre com isso. Eu fiquei interessada em saber, na verdade, em perguntar um pouco sobre uma questão mais contemporânea, que tem a ver com algo que você falou também, né? Você estava dizendo, voltou todo esse período, todo esse tempo, para falar sobre a reprodução né, dessa lógica cisgênera em todo o processo, tanto histórico como também citou a literatura, que é a tua área. E pronto, eu também sou da literatura e me interesso especificamente por esses estudos do campo literário, e estou desenvolvendo também uma pesquisa que diz respeito para o doutorado,
que diz respeito a essa nova literatura e uma certa alteração, né, que existe no perfil desse escritor brasileiro a partir nesses últimos 10 anos, e essa alteração disso que são os corpos dissidentes, dissonantes, do lugar de objeto para o lugar de sujeito, e como isso também altera não só o perfil do autor, né, mas a alteração do perfil do autor leva à alteração da própria narrativa também, né, e dessa construção dessas narrativas. Então, eu ouvi tu falar da questão do modernismo e citar o Menino de Engenho, isso é uma coisa que me interessa muito, mas eu queria saber, na verdade, ouvir sobre a tua opinião sobre essa geração nova de escritores e não só, enfim, queria muito ouvir tu falar sobre os LGBTQIA+, de um modo geral, mas uma perspectiva travesti também, dessa produção literária mais recente, como tu vê essa alteração nesse perfil e o que é que tu está vendo de mais interessante que tem a ver com essa tua explanação de agora também. Então, se puder fazer um link, não sei se foi claro, né? Uhum. Então, a gente tem... comecei a fazer, em 2017, um levantamento sobre publicações de autoria trans no Brasil, né? E eu lembro que eu fiz um post no Facebook mostrando as obras que eu conhecia, né? E perguntando se as pessoas conheciam mais para sugerir ali, né? E as pessoas começaram a me sugerir, tipo, em coisa de um dia, assim, 2 dias, já tinha 15 obras. Caramba, a gente publicou 15 obras de autoria trans, né? Eu fiquei muito chocada, né? E aí, só que assim, alguns dias depois, né, e de lá para cá, a gente já passou de 100 obras publicadas, né? E boa parte, de 20 pelo menos dessas obras, são de antes de 2010. Então, ou seja, né, ali de 1980, que é a primeira obra que a gente marca, né? Tem até uma outra, que é uma figura que fica ali numa espécie de fronteira, né, de 70, da década de 70, mas as figuras mais marcadamente trans, né, a gente vai ter 20 obras de 1980 até 2010, assim, né, e aí de lá para cá teve uma explosão, assim. Agora, mesmo durante a pandemia, a gente tem uma quantidade exorbitante de obras de autoria. E eu não estou falando assim, um capítulo escrito por uma pessoa trans. Ou a pessoa organizou, ou a pessoa colocou o nome dela ali na capa, né, como autoria daquele livro. Né? Pensando em publicações, eu publiquei um artigo, publiquei um capítulo, publiquei um trechinho, né? Isso passaria de números computáveis. Assim. Eu parei de fazer o levantamento porque eu já não aguentava, não conseguia mais nem comprar todas essas obras. Né? Eu fui juntando todas elas, as mais antigas eu tenho todas, ou pelo menos em PDF ou em versão impressa mesmo, mas essas atuais, né, não estou conseguindo acompanhar porque é muita coisa que vai saindo todo dia. Assim, né? Então tem muita coisa, dá para a gente perceber que até recentemente o foco era muito grande na questão da autobiografia, né, como se fosse assim a maneira que existia, o que a sociedade queria que a gente dissesse, né, o que parecia. Então a gente vai ter autobiografias ao longo desses como grande marca, né? Mas nos últimos tempos a gente tem começado também a ver um trabalho cada vez mais borrando a fronteira de ficção e autobiografia. Então, a experiência pessoal, ela segue muito importante, mas junto também a gente tem cada vez mais a questão da experimentação literária. E acho que, assim, pensando não apenas no contexto brasileiro, mas, por exemplo, sul-americano, a gente vai ter o Parque das Irmãs Magníficas, né, que acho que vai sair em Portugal como As Perversas. Vocês conhecem esse livro? Da Camila Sousa Bichada, né? Então, é uma escritora argentina, travesti, que vai falar sobre o início da sua transição e a sua entrada na cultura travesti de Córdoba, que é a segunda maior cidade argentina. E existem muitos espelhamentos, assim, muitos pontos de contato entre a cultura travesti argentina e a cultura travesti brasileira. Né? A palavra travesti meio que foi exportada para a Argentina pelo Brasil e pegou fogo lá também. Né? Hoje, a militância travesti lá é poderosíssima, né? Então, eu acho muito interessante, né, pensar que a Argentina conseguiu uma das primeiras leis de identidade de gênero, né, que foi referência para o mundo todo. Né? Então,
tem algo assim, a gente aprender com isso e justamente a gente vai começando a não ter mais essa obrigatoriedade de lidar com a nossa história dessa perspectiva documental, né, de mastigadinha, né? E mais quando a gente olha para essa história dessas obras, a gente percebe todos os obstáculos que a gente teve que passar, né? Uma dessas obras que eu acho que é muito importante, né, é a obra A Queda para o Alto, né, que é o primeiro relato autobiográfico escrito por uma pessoa trans no Brasil, publicado por uma pessoa trans no Brasil, em 1982, né, e esse relato, ele não foi publicado como um relato de uma pessoa trans. Ele foi publicado como um relato de denúncia de maus tratos, né, vividos por menores em situação de cárcere. Então, o Anderson Herzer, que esse é o autor, ele foi preso, né, durante a adolescência, passou boa parte da sua adolescência preso, né, e nesse espaço prisional ele viveu inúmeras violências, né, institucionais, mas nesse espaço também ele descobriu que ele poderia pensar a si próprio, né, a partir de uma identidade masculina, né, a partir do nome Anderson ou então do seu apelido, pelo qual ele era muito conhecido, que era justamente o nome de Anderson Herzer, né? Então, Bigode era o apelido dele, né, durante o momento que ele estava ali. E aí, né, é muito interessante que assim, uma editora quis publicar esse relato, pediu para ele escrever esse relato para acompanhar os poemas dele que seriam publicados por essa editora, uma editora importante brasileira, né? No entanto, o próprio livro deslegitima a maneira como ele se apresenta. Ele se trata no masculino da primeira à última página do seu relato, né? Ele diz, me deram outro nome quando nasci. Ele não fala, eu sou um homem trans, porque ele nem conhecia essa terminologia, ao que parece. Né? Nem tava não era uma figura da militância, né? Não era uma figura, simplesmente ele existiu, e ali, nesse espaço prisional, ele descobriu que ele poderia reivindicar uma identidade masculina, né? Mas a gente vai ver aqui, tipo, na contracapa do livro, vai estar sendo colocado o nome de batismo dele, o nome de registro dele, né? E falando que, essa menina aqui, né, em determinado momento, começou a se identificar com um nome masculino, mas continua tratando ela no feminino, continua tratando essa figura no feminino, né? E pelo nome de registro. Os dois prefácios da obra, né, feitas por figuras muito importantes e que eram grandes parceiros, grandes figuras, né, que ajudaram o Anderson Herzer a sair do presídio, a ter uma entrada no mercado formal, a ter um emprego, né? No prefácio vão dizer, né, ela me pedia para ser chamada de Anderson, mas eu a chamava pelo seu nome de registro, né? Porque assim, no prefácio do livro que conta a história dele, no prefácio, pediram para ele escrever, né? Então, isso não é apenas nesse primeiro momento, né? Então, por que a gente investe tanto em autobiografia, né? Porque a gente está querendo tentar fazer com que a sociedade imagine, né, como né, existir, ser deslegitimado o tempo inteiro, né, o tempo inteiro passar por deslegitimações, né? Esse prefácio, né, o livro foi publicado um pouco depois do autor se suicidar, né? E nesse prefácio, o cara, né, que hoje um grande político, ainda naquela época era um grande político, é uma figura de muito louvável, inclusive, mas dava para perceber o limite, né, que essa genialidade impõe a você conseguir reconhecer o direito do outro, né, essa reivindicação desse indivíduo trans, né? Ele fala que não consegue entender, ele ajudou ele a ter um emprego, né, a vida dele, mas ele não conseguia se enquadrar, né, não conseguia entrar nas normas. Só que a gente não está percebendo que, enquanto ele esteve preso naquele espaço de grandes privações e de grandes violências, ele podia ser Anderson, ele podia ter a identidade dele reconhecida. E quando ele é tirado de lá, ele tem um emprego, ele tem um papel, ele tem um lugar na sociedade, mas agora ele vai ter que abrir mão da sua identidade. Ele vai ter que voltar a se apresentar como mulher, né? Então, as pessoas não conseguiam nem perceber o quanto isso é terrível, né? E não conseguiam entender, inclusive, como é que isso teve um papel no próprio suicídio dele, né? E são coisas que a gente está começando a conseguir, né, tornar um pouco mais compreensíveis, palpáveis para quem não vive, né, não vive, não é uma pessoa trans,
né? Então, acho que durante muito tempo a gente insistiu nesse caminho da autobiografia, parecia que era a forma mais óbvia de tentar fazer com que quem não é trans consiga imaginar o que a gente está passando, mas agora a gente tem descoberto também outras ferramentas, outras possibilidades de experimentação com a linguagem que são tão transformadoras quanto, né? E aí esse lado mais ficcional tem aflorado. Então a gente tem o meu monólogo, o texto da Camila Sousa Bichada, né? Tem um quadrinho que é uma das experiências mais surreais que foi publicadas aqui no Brasil, que é o Monstrans Experimentando Hormônios, do Lino Arruda, né? Que é um grande artista, né, dos quadrinhos, né? Uma figura excepcional, né? Que fala ali sobre a trajetória dele como uma pessoa, um trans masculina, né? Um homem trans, né, mas ao mesmo tempo uma pessoa que tem uma deficiência física e fala sobre esse lugar estranho de ter vivido boa parte da sua vida como uma mulher lésbica e agora se colocar como um homem trans heterossexual. Então, todos esses caos assim, né, que a gente vai vivendo ao longo da nossa vida, então, de alguma forma, a gente tem conseguido brincar, ainda fazendo muito uso da nossa questão autobiográfica, mas cada vez mais se libertando para não ter mais essa necessidade de explorar essa coisa do documental, né? E acho que com isso a gente está conseguindo ocupar cada vez mais espaços, disputar a opinião pública e tudo mais. Perdão pela... Mara, a gente tem uma inscrição da Sabrina e me parece que a Magnólia também quer fazer uma pergunta e tem outra aqui no chat. Eu vou propor de fazer as três juntas e você tenta responder elas, que tal? Nem sei quais são as outras perguntas, vamos ver o que vem, o que vem aí. A pergunta do chat é do Tainan, é o seguinte. Amara, você tem alguma informação sobre a literatura escrita LGBTQI a mais nos países africanos de língua portuguesa ou mesmo de cartas portuguesas no contexto africano que tragam a questão de gênero como essas que você apresentou no caso brasileiro? E sobre as outras perguntas, eu peço, por favor, que abram o microfone a Sabrina e a Magnólia e as façam. Bom dia, vocês estão me ouvindo direitinho? Oi. Estamos sim, Sabrina. Bom dia, gente. Eu sou Sabrina, eu estou falando aqui do Amapá, na Amazônia. Foi maravilhoso te ouvir. Tu és maravilhosa e eu fiquei imensamente... na verdade, eu estou chocada e maravilhada ao mesmo tempo. E aqui no Amapá, eu estou fazendo mestrado em História, eu sou historiadora, né? Agora eu estou no mestrado em História. E estou nessa busca também por fontes. E eu trabalho com História das Mulheres e das Relações de Gênero aqui, né? Na Amazônia, focado para a Amazônia. E a minha pergunta, na verdade... até porque aqui nós temos uma grande dificuldade em encontrar essas fontes que falem sobre a Amazônia, né, sobre as pessoas da Amazônia, nesse período principalmente é muito mais difícil. E aí a minha pergunta para ti era justamente se nessa tua busca, né, nesse teu trabalho, tu encontrastes alguma fonte, né, principalmente desse período colonial, né, do século XIV, XV, XVI, que fale sobre essas pessoas, sobre essas sexualidades dissidentes, sobre esses homens, sobre essas mulheres, né? Aqui na Amazônia mesmo. Se tu encontraste alguma coisa, se existem essas fontes ou é só de uma maneira, assim, dizendo assim, mais geral sobre o Brasil como um todo, né? Sobre esse Brasil colonial. Maravilha. Obrigada. Já respondo. Tem mais uma pergunta, né, Duda? Isso, a Magnólia parece que levantou a mão, não sei se ela ainda quer colocar a pergunta dela. Magnólia, tá aí? Oi.
Não sei se eu ligo a câmera, não sei se eu vou ligar. Não vou deixar assim. Aqui é a Magnólia, eu sou travesti, eu estou aqui morando em Portugal. E eu só queria dizer uma coisa que eu produzo muita arte, eu estou no curso de artes visuais, eu só queria dizer que eu sempre fugi muito da biografia, da autobiografia. E que essa é uma coisa que eu sempre... Eu ia perguntar uma coisa que já até foi citada, é que eu trabalho muito com gibi, eu ia perguntar se tem mais bastante... Existem, assim, referências gibi em relação a gibi, em relação à história em quadrinhos, em relação a BD, nessa questão trans, porque eu até trabalho com banda desenhada, trabalho com gibi, mas assim, acabo abordando outros temas. Eu queria me aprofundar mais em relação a essas coisas. Maravilha. Bom, eu acho que, assim, começar pela última, Magnólia, acho que os quadrinhos né, Busca Monstrans, né, no Instagram, você vai conhecer lá o Lina Ruda, não sei se você conhece já, mas essa figura é excepcional, ele tem um amplo trabalho com zines, né, aqui com texto sul-americano, inclusive, então tem uma ampla rodagem, tem experiências também nos Estados Unidos, ele conhece bastante esse universo da contracultura dissidente de gênero e sexualidade, nesse contexto, então vale a pena trocar com ele umas figurinhas, né? Mas eu tenho esse contexto dos zines. Você tem aí o... A Zine, eu tô mexendo no Zine nesse exato momento para vender amanhã. Ah, que maravilha! Então, eu vou participar, inclusive, de um como é que chama? Uma oficina de zine de e para pessoas trans, né? Então, só pessoas trans conduzindo as oficinas e só pessoas trans como inscritas ali, né? Que vai ser em Brasília, né? Agora no final de junho, começo de julho. Então, ou seja, tem um amplo cenário, né? Muita gente me escreve, depois eu te passo alguns nomes, né? Tem algumas amigas muito poderosas nesse meio, né? Todas escrevendo, colocando a questão da temática trans, né, de forma muito central, então vale muito a pena conhecer o trabalho dessas figuras, né? Vale muito a pena mesmo. Com relação à Amazônia, a minha namorada ela é travesti, né, e ela é de Belém, né, Pará, né, na verdade Cachoeira do Arari, interiorzão, assim, mas passou parte da vida dela em Belém. E ela está justamente num processo assim, de tentar juntar fontes documentais sobre algumas das travestis que vieram antes dela, lá em Cachoeira do Arari, porque ela quer contar a história dessas figuras, né, porque são histórias que foram meio que apagadas, né, que estão se perdendo, e ela está com muita vontade de ir levantar essas fontes e botar isso para circular de alguma maneira, né. Com relação a publicações, né, o que eu posso te recomendar, não sei se você conhece, Sabrina, é o livro Meu Corpo, Minha Prisão, de 1985, ano que eu nasci, né, que foi escrito por uma figura, é o primeiro relato autobiográfico de uma mulher trans brasileira. Né? E era uma figura que nasceu na Espanha, mas veio com 2 anos para Manaus e viveu boa parte da sua vida em Manaus e no interior da Amazônia, e conta sobre justamente a sua transição de gênero lá. Né? Então, ou seja, ela está falando sobre a sua existência como uma mulher trans em Manaus e no interior da Amazônia, né? Nossa, e assim, pensando nessa coisa das deslegitimações, né? O livro ele é muito tenso, assim, né? Porque trouxeram 3 pós-fácios no final, né, que questionam toda a narrativa que ela está trazendo. Então, vamos falar que é um gay que não quer se assumir, que não querendo se aceitar como gay, quer se transformar numa mulher para conseguir viver relacionamentos gays como se fossem heterossexuais. Nossa, vai ter umas perspectivas catastróficas ali, assim, de como é que a cisgeneridade lia as nossas existências naquele momento. Isso tudo no livro que ela está publicando, o relato dela. Sabe? Então, é um livro que eu não sei se ainda é fácil de encontrar, mas antigamente dava para encontrar na estante virtual por 10, 15 reais. Meu Corpo, Minha Prisão, da Loris Adrian. Né? Vale muito a pena dar uma olhada. Eu tenho um drive em que eu junto todos os materiais que eu vou encontrando, assim, de print de matéria antiga, de obras, né, de temática LGBTQIA+,
Então, qualquer coisa também, se quiserem, me mandam uma mensagem, eu passo para vocês o acesso a esse drive, e lá vai ter bastante coisa sobre a história do Brasil. Então, tudo que eu vou encontrando de útil, eu vou enfiando lá, e não tem muito interesse em manter isso só para mim. Então, se alguém tiver interesse, é só me escrever, a gente vai trocando. Mas eu também acho que pode ser um lugar interessante, mas eu não conheço. Eu tenho o livro, mas eu ainda não li, né? Que é a visitação do Santo Ofício para o território chamado Grão-Pará, né? Que era o nome que se dava pro, né? Então, eu imagino que nessa visitação do Santo Ofício ao Grão-Pará vai ter muita coisa desse teor, né? Mas eu não tenho certeza agora para você. Assim. Você conhece Muito essa visitação obrigada. do Santo Ofício? Eu não conheço. O que eu tenho, na verdade, é um processo que eu encontrei, que eu e o meu professor encontramos no arquivo da Torre do Tombo, né? E é um processo de uma moça, né? É a Maria Josefa, o nome dela, ela tem 19 anos, isso já no século XVIII. E aí, Uhum. o Tribunal do Santo Ofício, ele condena ela, né, a levar 4 chibatadas, mas não podia sair sangue, né? Então, essa moça, inclusive, ela foi julgada aqui no município de Mazagão, né? Que fica aqui no Amapá, no sul do Amapá, do estado do Amapá. E eu estou, na verdade, em busca de construir, né, essas narrativas que realmente foram perdidas, foram apagadas propositalmente, né, e tentar saber quem eram essas pessoas de fato, assim. Mas eu vou dar uma procurada nesse último que tu me disseste, e seria incrível esse drive aí, viu? Ah, me escreve, a gente vai conversando. Maravilha. E aí, com relação a produções africanas, né, nossa, o que eu encontrei foi um conto do Mia Couto, moçambicano, né, e em que ele fala, né, sobre uma vizinha que se vestia, não dá para saber, é um homem que se vestia com roupas femininas, né, não dá para saber exatamente qual que é a gente é muito lacunar, assim, né? Mas foi tudo que eu consegui encontrar. Inclusive, uma vez eu participei de um evento em que ele estava, né? Aí eu perguntei para ele se ele saberia me indicar mais coisas. Ele falou que não tem qualquer referência, né, de publicações que versem sobre essa temática, né? Então, ainda é um território a ser explorado. Eu conheço muito pouco, né? Queria conhecer mais, inclusive. Tem que ter uma cantora, né? Assim, a Titica, né? Mas é tudo que eu conheço também. Né? Eu acho que até se alguém souber, tiver sugestões aí, me interessa bastante. Muito obrigada. A gente vai ter que encerrar agora. Eu acho que a Já Lorena passou. falando que a Titica é angolana, eu acho que ela é de Cabo Verde, não é? Alguém conhece ela? Tinha a impressão que era Cabo Não, ela é Verde. angolana mesmo. É angolana mesmo? É. Era o Kuduro, né? Pronto. A gente vai ter que encerrar, que a gente já passou um pouquinho do horário, sem grandes problemas também. Uhum. O Tainan deixou aqui uma sugestão para a Magnólia ó, sobre quadrinhos e banda desenhada. Sugiro conversar com o pessoal da Quanta Academia de Artes em São Paulo. Marcelo e Tainan Rocha podem dar referência sobre o assunto, pois foi realizado em 2017 em São Paulo uma ação afirmativa para a população T. E a Rovênia diz que amanhã vai ter uma mesa de debate com a presença do ativista Tony Reis e da professora Renísia Garcia Felice, da UNB. Trabalha questões de gênero e raça na perspectiva da interseccionalidade. Tá aqui o link no chat para quem quiser também estar presente nesse outro evento, que não tem nada relacionado a esse evento aqui, mas a quem quiser participar, fica o convite. E quem quiser o certificado de participação, a gente pede que envie o e-mail para o mesmo e-mail que vocês fizeram inscrição, para receber o link aqui dessa conversa.
solicita lá o certificado e a gente vai mandar aí num prazo, um bom prazo para todo mundo ter o seu certificado e conseguir prestar contas aí com as suas horas extras e tudo mais da universidade. Tá bem? Muito obrigada pela presença, foi, eu acho, uma mesa, assim, interessantíssima, né? Trouxe um assunto muito pesado, na verdade, é muito bom ter acesso a essa informação, mas também é uma informação muito dura, né, da gente se deparar com ela, apesar de muito necessária. Amara, muitíssimo obrigada. E nos vemos em breve por aí. Se quiser dar uma palavrinha final, se despedir. Não, é só isso mesmo. Feliz de conhecer vocês, feliz de estar participando desse evento, podendo fazer essa troca. Espero que esse é uma primeira um primeiro momento apenas, né? E quem sabe a gente pode fazer isso presencial mais para frente. Eu adoraria voltar aí. Vamos ver se isso acontece. Mas estou muito feliz e é isso. Me escrevam. A gente vai continuando as nossas conversas e diálogos. Eu queria me meter aqui só rapidinho para falar um negócio que é o seguinte. Esse seminário, a Duda falou no começo, mas é só para fortalecer. Esse seminário é o terceiro seminário de um ciclo que a gente está fazendo, que tem... são vários seminários. Nós tivemos o primeiro com a professora Adélia Miglevic, o segundo com... Meu Deus, deu um branco. Com o professor... Mário Medeiros. Mário Medeiros, exato, para tratar sobre as questões também relacionadas ao lusotropicalismo e tal. Agora com a Mara sobre as perspectivas de gênero, mas nós vamos ter outros seminários, né? A ideia é que a gente faça pelo menos uns 10, é um ciclo permanente, com vários temas, então sigam a gente no Instagram, @GabiUminho, porque a gente sempre que fecha o tema e que fecha o próximo seminário, a gente divulga lá, então quem quiser ficar por dentro pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Isso foi o marketing. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Amara, pode ficar só um segundinho aí, por favor? Eu tenho uma colocação para fazer sobre a... Não, já, gente. Não, o pessoal pode ir, a gente vai fazer. É reunião, gente, do grupo. Pronto. Vocês estão liberados.